Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema O Rei Davi e Cristo Ansanhong. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, a Bíblia dá o testemunho de Deus, não é? Na Bíblia, há numerosos testemunhos sobre Deus que veio em carne. Hoje, vamos tomar um tempo para estudar sobre Cristo Ansanhong, que veio à Terra através da vida de Davi. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quanto à criança mencionada aqui, a quem ela se refere? Capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quanto à criança que tornará a Galileia gloriosa, a quem se refere? O profeta Isaías descreveu Jesus Cristo, que pregaria o Evangelho em Nazaré, Galileia, 700 anos antes de Jesus ter nascido. Está escrito que um filho nasceu. Quando olhamos para os títulos que ele receberia, ele era Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. A Bíblia testifica que o Pai veio à Terra como um menino, um filho. Essa é uma profecia sobre Jesus Cristo, que veio à Terra há 2000 anos e expiou os pecados de toda a humanidade ao carregar a cruz, não é? Aqui diz, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No versículo 7, o profeta Isaías deu mais detalhes na descrição de Deus que veio em carne, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de quem? O trono de Davi. O Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Deus Forte, veio à terra em carne como um menino, um filho. Quando ele viesse para a terra, ele reinaria sobre o trono de Davi. Isso significa que ele receberia o trono de Davi. E vem a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, isso não deve ser cumprido sem falta? O profeta Isaías nos fez saber que Jesus Cristo, que veio à terra em carne, era Deus, que sustenta o reino do Evangelho com justiça e retidão, reinando no trono de Davi. Contudo, esse reino do Evangelho foi pisoteado por Satanás. Nos séculos III e IV, e durante a Idade das Trevas, Satanás destruiu, uma por uma, a ordem da lei da nova aliança que Deus havia estabelecido. O sábado desapareceu e a Páscoa foi abolida. Depois que desapareceram, o que foi estabelecido em seu lugar? A iniquidade começou a ser estabelecida. O culto dominical foi guardado no lugar do sábado e o Natal no lugar da Páscoa. Então, esse tipo de trevas espiritual continuou para sempre? Depois que os apóstolos morreram, houve uma época dos seus discípulos, e depois, mais algumas gerações.
Finalmente, no século IV, todas as verdades desapareceram. Todos os tipos de ensinamentos que Jesus Cristo nunca ensinou começaram a entrar nas igrejas. Sobre essa situação, o profeta Daniel escreveu: Satanás, o diabo, mudará os tempos e a lei de Deus. O apóstolo Paulo advertiu muito severamente sobre esse assunto na Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Não destrua a lei da verdade da vida, estabelecida por Deus, o Rei do Universo, que veio a esta terra em carne como um menino, um filho. Ele disse: essa é a aliança das alianças, que nunca pode desaparecer, já que Deus mesmo a estabeleceu para nos guiar ao eterno reino dos céus. Por essa razão, Deus a nomeou como eterna aliança, não foi? Apesar dos avisos de Deus, falsas doutrinas começaram a se infiltrar nas igrejas. Vamos ver a Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. Deus estabeleceu a verdade perfeita no universo ao vir à terra em carne. Mas a perfeita verdade foi mudada e substituída pelos pensamentos dos homens. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, o que acontecerá com essa pessoa? Seja anátema. Deus nos alertou para o fato de que aqueles que pervertem o evangelho serão amaldiçoados. Embora haja ensinamentos e avisos na Bíblia, a verdade começou a ser mudada. Finalmente, a lei da verdade, a qual Deus havia estabelecido para salvar a humanidade, desapareceu da terra. Deus, que vê o fim desde o princípio, previu que a verdade da vida, a qual Ele havia estabelecido em sua primeira vinda, seria destruída por Satanás. É por isso que Deus prometeu que Ele apareceria pela segunda vez para aqueles que estavam o aguardando, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, como também. A quem mais eles servirão? A Davi, seu rei, que lhe levantarei. O profeta Jeremias escreveu essa profecia muito tempo depois do rei Davi ter morrido. Está escrito: Davi, seu rei, que lhe levantarei. Isso não se refere a um evento do passado, mas um rei que seria levantado no futuro, certo? Então, o rei Davi mencionado aqui se refere a um Davi profético, e não ao Davi físico, que foi o segundo rei de Israel. De acordo com o livro de Isaías, capítulo 9, qual trono será dado a Jesus? Já tinha sido profetizado que o trono de Davi seria dado para Deus, que viria à terra em carne. Então, Jesus cumpriu todas as profecias sobre o trono de Davi em sua primeira vinda? É certo que Jesus veio no nome de Davi, mas como vocês sabem, ele ascendeu ao céu sem cumprir todas as profecias sobre o trono de Davi. Sobre esse assunto, Deus disse: nos últimos dias, eu suscitarei o rei Davi para vocês de novo. Vamos continuar com o livro de Oséias, capítulo 3, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus. A quem eles buscarão?
e a Davi seu rei, e nos últimos dias tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Precisamos prestar atenção na parte. Eles buscarão a Davi seu rei, e tremendo se aproximarão de Davi nos últimos dias. No livro de Jeremias, capítulo 30, está escrito: nos últimos dias, eles servirão a Davi seu rei. Aqui, o profeta Oséias também profetizou sobre o último povo de Deus, dizendo: nos últimos dias, eles servirão ao rei Davi e se aproximarão dele e de suas bênçãos. Os últimos dias, aqui se refere à última época desse mundo, não é? Então, quanto às pessoas que vivem nesta última época, somente quando elas se aproximarem de Davi, elas poderão se tornar filhos de Deus, que recebem as bênçãos de Deus, certo? Precisamos saber claramente quem é Davi. Somente então poderemos buscá-lo, recebê-lo e nos aproximar dele. Jesus também deu a revelação para o apóstolo João e mencionou a importância de conhecer Davi. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Vi, na mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi, também, um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, quem? A raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Somente quem pode abrir o livro e interpretar a palavra de Deus, a verdade da vida que foi selada? Somente a raiz de Davi. Está escrito: Davi, a raiz de Davi e a geração de Davi. A Bíblia usa diferentes expressões. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele abrirá tudo o que estava selado e oculto até agora. Por isso, devemos saber quem é a raiz de Davi. É a mesma pessoa tanto em sua primeira vinda, como em sua segunda vinda. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. O que ele testificou sobre si mesmo? Ele disse: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Em uma parte, diz Davi. Em outra diz, a raiz de Davi. Também está escrito, a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. Há muitas expressões simbólicas que se referem a Jesus. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é a raiz de Davi? É Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, quem reinaria no trono de Davi? Era Jesus Cristo também. Descobrimos: quem tornou gloriosa a Galileia dos gentios foi um menino, que veio como filho. Mas os títulos que foram dados a ele foram Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No mundo espiritual, ele é Deus Pai. Mas Isaías profetizou que ele viria a essa terra em carne, como um menino, um filho. No livro de Isaías, capítulo 9, está profetizado que ele viria e reinaria sobre o trono de Davi e sobre o seu reino e seu povo. Contudo, a lei da nova aliança que foi estabelecida há 2000 anos foi totalmente destruída pelo diabo. Todos os falsos ensinamentos que Satanás semeou começaram a crescer e a se espalhar por mais de 1000 anos até agora.
Se Deus deixasse isso para trás, toda a humanidade morreria nessa época, sem a verdade. Por isso ele profetizou no capítulo 9, na Epístola aos Hebreus, que ele viria uma segunda vez em carne, para trazer a salvação. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Já que Jesus viria à Terra e receberia o trono de Davi, precisamos estudar a relação entre Jesus e Davi. De acordo com o segundo livro de Samuel, capítulo 5, quando Davi se tornou rei? Quando ele tinha 30 anos. O caminho de Davi combina perfeitamente com o de Jesus Cristo. É por isso que precisamos entender a Bíblia, prestando muita atenção nas profecias e seus cumprimentos. Vamos ver o versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério. Ele foi batizado aos 30 anos e proclamou: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não foi? Nessa época, quantos anos Jesus tinha? Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério. E quanto a Davi? Vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. E reinou por quantos anos? 40 anos. Davi foi ungido aos 30 anos. Ele subiu ao trono aos 30 anos e reinou por 40 anos. Jesus também recebeu o batismo, que é a unção espiritual, aos 30 anos. O batismo é algo que devemos receber uma vez em nossa vida. Contudo, há outra profecia importante no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ver o versículo 49. Aqui se refere a Jesus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, o que ele deve receber? Um batismo, com o qual hei de ser batizado. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, diz: Ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Jesus já tinha recebido o batismo. Mas no capítulo 12 ele disse: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Ele falou como se ainda não tivesse sido batizado, dizendo: um batismo com o qual hei de ser batizado. Isso significa que ele tinha que ser batizado mais uma vez, certo? Para ele receber o batismo, ele deve vir em carne. Tanto em sua primeira vinda, como em sua segunda vinda, ele se sentará em qual trono? Ele deve sentar-se no trono de Davi. Davi subiu ao trono aos 30 anos e reinou por 40 anos. Jesus recebeu a unção espiritual, ou seja, o batismo, aos 30 anos, e começou a reinar sobre o reino do Evangelho. Embora tenha subido ao trono aos 30 anos, ele foi crucificado depois de pregar por 3 anos. Ele não cumpriu a profecia de reinar por 40 anos, assim como o rei Davi. Então, quando ele cumpriria os 37 anos restantes? Como mostrado na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, ele prometeu vir outra vez para cumprir a profecia de Davi. A segunda vinda de Cristo deve receber o batismo aos 30 anos e pregar o Evangelho por 37 anos. Somente então, ele cumpriria a profecia do trono de Davi. Já que ele disse: Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, o batismo aqui não se refere ao de sua primeira vinda. Mas é sobre qual vinda? Significa que ele receberia o batismo de novo, em sua segunda vinda, certo? E quanto me angustio, até que o mesmo se realize. No livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, está escrito: que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Quando ele viu todas as coisas até o fim do mundo, foi realmente desesperador. Ele ficou muito angustiado.
Por isso ele disse: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Em sua primeira vinda, ele ascendeu depois de reinar sobre o trono de Davi por apenas 3 anos. Os 37 anos restantes devem ser cumpridos também. Por isso ele prometeu aparecer uma segunda vez. Já que ele teria que vir com um corpo que pode ser batizado, ele deveria vir de novo em carne. Ele deve ser batizado aos 30 anos, exatamente de acordo com a profecia de Davi. O ponto importante é: em qual ano ele deve ter 30 anos? Sobre esse assunto, vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, contém as profecias que devem ser cumpridas em qual época? Nos últimos dias. Capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos ficaram curiosos e perguntaram sobre 2 coisas. Quando o Senhor virá de novo? Qual é o sinal da consumação do século? Jesus respondeu essas perguntas. No versículo 32, Jesus disse para eles aprenderem a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Nós aprendemos que a figueira representa a nação de Israel. Em 70 depois de Cristo, Israel perdeu a sua soberania e foi completamente destruída. Embora tenha perdido a sua soberania, Israel restaurou a sua soberania em 1948, depois de um longo período de 1900 anos. A Bíblia descreve esse evento dizendo: quando a figueira reviveu, os seus ramos se renovaram e as folhas brotaram. Essa parábola descreve a independência de Israel. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas. Em outras palavras, quando virem os ramos da figueira se renovarem e suas folhas brotarem, sabei que, o quê? Que está próximo, ele está próximo, às portas. Essa foi a resposta dada aos discípulos, quando eles perguntaram: quando o Senhor virá de novo? Significa que nesse momento, ele apareceria uma segunda vez e abriria a porta para o Evangelho. O ano em que o pai Ansanhong foi batizado na Terra foi 1948. Ele não é o Davi profético simplesmente porque ele foi batizado. A sua idade no momento do batismo também é importante. A fim de cumprir a profecia do trono de Davi, a primeira vinda de Jesus tinha que ser batizado aos 30 anos. Mas a segunda vinda de Jesus deveria continuar a cumprir a profecia do trono de Davi. Por isso, ele deveria ser batizado na idade de 30 anos e andar no caminho do Evangelho por 37 anos. O ano de 1948 é significativo não apenas por causa da independência de Israel, mas a partir daquele ano, Cristo foi batizado e abriu a porta para o reino do Evangelho. Se você adicionar 37 anos ao ano de 1948, qual ano será? De acordo com a profecia, ele ascendeu ao céu em fevereiro de 1985. Aquele que cumpriu com precisão a profecia do trono de Davi é o nosso Pai Celestial, Cristo Ansanhong. Irmãos e irmãs, eu apenas estou mostrando tudo como é. Para que ele fosse batizado em 1948, quando ele deveria nascer? Ele deveria nascer em 1918. Por isso, ele veio exatamente no ano de 1918.
Não há profecia que seja falsa na Bíblia. Já que está escrito, essas são as escrituras que testificam sobre mim, todas elas não devem se cumprir de acordo com o que está escrito? Quando ele veio pela segunda vez, ele não só veio, ele cumpriu outras profecias da Bíblia também. Vamos ver no livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Essa é uma profecia a respeito dos últimos dias. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Deus mesmo nos ensinará nos últimos dias. Mas da onde ele entregará os seus ensinamentos para nós? E andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Está escrito que os ensinamentos de Deus serão cumpridos em Sião e em Jerusalém. Sião é o local onde são celebradas as festas de Deus. O sábado é uma festa semanal. Há as festas anuais, que são a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa das semanas, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Deus nos ensinará em Sião, onde essas festas são celebradas. Por isso, o fato de Deus vir uma segunda vez sobre o trono de Davi e nos ensinar a palavra de Deus deve certamente acontecer em Sião, onde as festas são celebradas. Já que ele viria sobre o trono de Davi, ele teve que ser batizado aos 30 anos de idade, em 1948, quando os ramos da figueira se renovaram e as suas folhas brotaram. E teria que pregar o evangelho por 37 anos, certo? Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. O evangelho teria que ser pregado novamente a partir desse momento. O Pai Ansanhun veio à Terra e nos ensinou em Sião nos últimos dias. Então, o que acontecerá quando recebermos seus ensinamentos? Vamos encontrar a resposta. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. O profeta Ezequiel registrou isso muito tempo depois da morte do rei Davi. Como está escrito, o meu servo Davi reinará sobre eles. Essa é uma profecia sobre o que aconteceria no futuro. Por isso, o Davi mencionado aqui não se refere ao rei Davi físico, que era o segundo rei de Israel, mas sim a Cristo. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão no quê? Nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. A Páscoa desapareceu e o sábado desapareceu. A verdade da nova aliança e as festas desapareceram completamente. Contudo, aqueles que acreditam em Deus virão para seguir as leis e os decretos de Deus. Quando Davi aparecesse, o que aconteceria com todos os regulamentos, decretos e leis da nova aliança que desapareceram? Eles seriam restaurados. É por isso que está escrito que nos últimos dias, ele nos ensinará os seus caminhos. Eles podem guardar as leis e os decretos, porque eles receberam seus ensinamentos, certo? Versículo 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o quê? Será seu príncipe, eternamente. Qual aliança é a aliança eterna? A nova aliança. Deus fará a nova aliança com o seu povo. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Onde podemos encontrar as palavras? Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo? Não é no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, onde Deus falou sobre a nova aliança?
Versículo 28. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Quando Davi se torna rei, o povo de Deus que serve a Davi como seu rei será capaz de guardar as leis e os decretos de Deus. De acordo com a profecia do trono de Davi, aquele que veio à Terra em 1918, que foi batizado em 1948, aos 30 anos de idade, em Naksom, Incheon, e ascendeu ao céu depois de pregar o Evangelho por 37 anos, é o nosso Pai Celestial, Cristo An-sang-hong. Deus, o Espírito Santo, restaurou completamente todas as leis, regulamentos e decretos de Deus, que foram abolidos e pisoteados, e proclamou a lei da Páscoa da Nova Aliança, guiando a humanidade para o reino da vida, mais uma vez. Ele é o nosso Pai Celestial, Cristo An-sang-hong. Ele é o nosso Deus que já estava testificado na Bíblia e percorreu o caminho do Evangelho nesse mundo. Espero sinceramente que possamos construir, com mais firmeza, a nossa casa de fé em Deus, que é a nossa rocha, para que todos nós possamos entrar no reino de Deus, que está próximo, com alegria como filhos de Sião. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.